Olá, autoridade e atributos da Bíblia. Vamos conversar um pouquinho mais sobre bibliologia? Meu nome é Eliane, bem-vindo a este canal. Aqui falamos sobre fé, vida cristã e agora estamos falando sobre teologia. E hoje nós vamos falar sobre autoridade e atributos da Bíblia. E nós vamos ver, se você já estudou um pouquinho sobre os atributos de Deus, você vai ver que alguns desses atributos aqui da Bíblia, eles vêm de Deus. Obviamente, porque estão são a palavra de Deus. Então vamos lá. Autoridade. As escrituras, como expressão da vontade de Deus, possuem o direito supremo de definir o que devemos crer e como devemos viver. Essa autoridade vem somente de Deus, não da igreja, não de homem. Falei no último vídeo. Então, a Bíblia tem, por ser, é uma consequência. A Bíblia, por ser autoridade, a Bíblia, por ser palavra de Deus, possui autoridade para definir no que eu devo crer e como que eu devo viver, tá? Se você não crê na Bíblia, se você não crê em Deus, este vídeo não é para você. Ou é, para você aprender um pouquinho sobre algo que talvez você não conheça e passe a entender. E vem viver com a gente, tá? Mas assim, se você não é cristão, você não é obrigado a seguir isso, entende? Mas se você não vem implicar, a gente quer ser cristão, a gente quer seguir o que está escrito, porque pra gente isso é a palavra de Deus, é a autoridade final da minha vida. Deixa eu seguir a minha Bíblia em paz, por favor? Desabafo. Então, como Deus é a verdade e não pode mentir, então a sua palavra é o padrão final de veracidade. Se a palavra é de Deus, Deus não pode mentir, logo a palavra de Deus não mente, tá? Então a Bíblia ela funciona como a lei de Deus. Crer na Bíblia e obedecê-la é equivalente a crer e obedecer o próprio Deus. Por isso que pra gente a Bíblia é tão importante, tá? Por isso que eu preciso aprendê-la. Porque ela é o meu padrão de fé, de vida e de tudo. Então eu preciso conhecê-la direito, não pelo que as pessoas me dizem. As Escrituras é Deus falando diretamente à humanidade, tá? Então se a gente fica querendo uma palavra de Deus, é só abrir a Bíblia e ler, que a gente vai ter a palavra de Deus. Eu já esperei muito ouvir palavras de Deus da boca de homem. E não funcionou, não. Então, Jesus utilizou, olha, interessante, a gente vai ver isso aqui em mais de um lugar. Jesus utilizou, está escrito, como autoridade final. Então, às vezes, estava ali no debate, estava ali até na tentação, no deserto, que Jesus é tentado pelo diabo, que ele fala o quê? Está escrito. Está escrito. Então, como está escrito, eu preciso fazer. Como está escrito, é o que é. Como está escrito, é a autoridade. É a resposta final. Jesus também afirmou que a escritura ela não pode ser anulada e que ai daquele que tirar um tio da palavra, né? Um negócio assim. Então, Jesus autorizou os apóstolos como suas testemunhas legítimas, cujas palavras têm igual peso de autoridade, tá? Então, foi Jesus quem delegou essa autoridade para os apóstolos. A igreja ela não criou a autoridade dos livros, ela apenas reconheceu a autoridade que já possuíam por serem inspirados. Vamos bater nesta tecla. Então, a gente vai ver que tem assuntos que voltam, né? Porque a gente vai vendo, e você vai vendo como alguns pontos eles têm força, porque uma coisa reforça, uma coisa após outra reforça o mesmo raciocínio, tá? Então, a autoridade da Bíblia, ela é manifesta. A diferença de manifesta, ela acontece quando o Espírito a utiliza para transformar corações. Então, euzinha, a minha pessoa, não tem o poder de transformar uma pessoa. Mal tem o poder de transformar a mim mesma. Mas a palavra de Deus é que entra nos nossos corações e gera
transformação, porque eu a leio, eu creio no que está escrito ali, eu a tenho como código de conduta, como padrão de fé, entendeu? Então, ela me transforma, ela transforma as pessoas. Isso é a manifestação da autoridade bíblica, né? A plena persuasão da autoridade bíblica, ela vem da obra interior do Espírito que sela a verdade no coração do crente. É quando a gente lê a Bíblia e fala, real oficial, é isso. Sabe, ela encontra uma confirmação dentro de nós, que é o Espírito Santo confirmando, né? Aí a gente vai continuar mais uma coisa, antes de... A Bíblia, ela relata fielmente o que Deus ordenou no passado, mas nem tudo é para hoje, tá? Por exemplo, as leis cerimoniais. A gente não faz mais, por exemplo, sacrifícios. Então, por que eu vou seguir leis de sacrifício se nós não usamos mais o sacrifício dos bichinhos? Não faz sentido nenhum, né? Então, mas os princípios teológicos e morais, eles permanecem por todas as gerações, tá? Acho que a gente falou uns vídeos atrás sobre ler o texto e tirar o princípio eterno deste texto, né? É mais ou menos isso. Esse princípio eterno é o que permanece todas as gerações. A ortodoxia é a única norma infalível que julga a tradição e a razão, tá? Aí a gente vai para o quê? A Bíblia é inerrância, não erra. Isso é uma característica de Deus, é um atributo de Deus, que vai para a palavra dele. Por quê? É a doutrina de que a Bíblia, inerrância, é a doutrina de que a Bíblia é totalmente verdadeira e isenta de erros em tudo o que afirma, tá? Porque se Deus é perfeito, não erra, a Bíblia ela precisa refletir a perfeição de Deus, tá? Não faz sentido também um Deus perfeito entregar sua palavra com erros. Não faz o menor sentido. Então, o que não é erro? Olha só, algumas coisas, vamos pontuar algumas coisas que elas não são erros. Algumas pessoas gostam de colocar isso como se fossem erros, mas não são. Então, a Bíblia, ela descreve fatos e coisas como percebidos pelo olho humano. A Bíblia não é um livro que se propõe a ser um livro de ciências. Então, ela não vai explicar, que, né, tem um exemplo aqui do Sol se põe. Ela não vai explicar que, na verdade, a Terra girou sobre o seu eixo e não sei o que, e aí por causa disso o Sol desapareceu. É uma pessoa que está escrevendo, está registrando. Então ela olhou, o Sol se pôs. A gente hoje fala o Sol se pôs. Por que eu quero dizer? Quero que a Bíblia seja específica em fatos científicos quando eu mesmo não sou, no meu dia a dia. A Bíblia não é um livro científico, de ciência, né? Não é um livro de biologia, não é um livro... O propósito dela é transmitir a verdade de Deus. E é isso que ela vai fazer. Então, a Bíblia registra, coisa importante, ó. A Bíblia registra mentiras com exatidão. Mas isso não quer dizer, por exemplo, a mentira de Satanás para Eva. Tá escrito lá, uma mentira. Tá registrada a mentira como foi dita. Não quer dizer que ela avaliza, que ela concorda com aquela mentira. É igual os fatos históricos. Às vezes as pessoas falam, vocês falam tanto de fulano da Bíblia, mas olha o que ele fez. Sim, olha o que ele fez. Você quer fazer igual? Você viu o que ele sofreu em virtude do que ele fez? Você quer copiar? Então existem coisas na Bíblia que está escrito que não é pra gente fazer igual. Na verdade, ela tá lá justamente para mostrar, ó, não faça isso. Não seja igual isso. Né? Olha para aquele ponto daquela pessoa, não para aquele outro, ou olha o resultado na vida daquela pessoa, daquele erro que ela cometeu, daquele pecado. Enfim, o uso de aproximações era padrão cultural aceito, porque a ideia era transmitir uma ideia geral, não ter precisão laboratorial. Eu li um lugar que fala assim, que essa precisão numérica ela veio mais para frente, porque antigamente o importante era se transmitir uma ideia. E se para mim falar que tinha um grande volume de pessoas, eu precisava usar um número grande, se usava, né? Isso que eu tenho minhas dúvidas, no sentido de que será que alguns números não são realmente aqueles números por ali? E talvez até menores do que de fato eram? Por exemplo, dizer que tinha 500 mil de judeus.
sem contar as crianças e as mulheres, então tinha 1 milhão. Pode ser que seja muito, pode ser que não, pode ser que seja só uma aproximação para dar a ideia de que tinha muita gente saindo do Egito. Pode ser, né? Mas enfim, isso quer dizer que aqui ele fala no sentido de que o fato de trazer às vezes um número que não era 100% verídico não era um erro, porque era o que era utilizado na época. Era uma maneira comum de falar, né? Aí a gente fala. Ai, tinha uns trocentos, que número é esse, trocentos, né? A gente exagera às vezes, né? Aí a gente quer que, lembra, era registrado por pessoa falando o que era observado, né? Então, a inerrância absoluta, ela aplica-se estritamente aos manuscritos originais. E ela se aplica às cópias na maneira o quanto elas são originais ao fiel. Nossa. O quanto elas são fiéis ao original. Então, a tradução que é muito fiel ao original, ela também, ela, ela vai ser palavra de Deus o equivalente ao quanto ela é fiel ao original, entendeu? Mas aquela assim, estritamente, aquela inerrância absoluta, tá lá no original, tá? Infalibilidade. Infalível também é um atributo de Deus, infalibilidade. Então, infalibilidade é o atributo que afirma a incapacidade da Bíblia de falhar, errar ou enganar em seu propósito divinamente designado. Aí você vai falar assim, mas a gente acabamos de falar sobre isso. Não, a gente falou que ela não erra, aqui a gente tá falando que ela não falha. Vamos entender a diferença. Ó. Infalibilidade. Bíblia é uma autoridade segura que cumpre infalivelmente o que promete. Então, a segurança da promessa divina está ancorada no caráter do seu autor. Então, como Deus não falha, a sua palavra também não falhará. Tá? Deus é a própria verdade. Então, as promessas são seguras porque Deus não muda em seu ser, né? Nem em seu ser, nem imperfeições ou propósitos. Então, se Deus falou, falado está, infalível é. Então, a onipotência. Ó, Deus tem a capacidade total de realizar o que ele prometeu. Tá? Igual a gente fala do Apocalipse. Ah, mas e se for alegórico? E se não for daquele jeito? Ah, mas e se for daquele jeito? Se for algo que o ser humano vai causar a ele mesmo, não importa. Se for, é algo que o próprio Deus tem controle sobre aquilo. E vai acontecer. De um jeito ou de outro, no sentido assim, alegórico ou não, vai acontecer. Sabe? Não importa como seja desencadeado. A Bíblia é um instrumento legal pelo qual Deus se obriga. Isso aqui é muito legal, gente. A Bíblia é um instrumento legal pelo qual Deus se obriga a agir em favor do seu povo. Ou seja, como ele disse, como ele é perfeito e infalível, ele vai ter que cumprir o que ele falou. Sabe? Ele mesmo põe uma promessa para ele mesmo cumprir. Então, ele mesmo se condiciona aquilo. A Bíblia é viva e eficaz. E ela nunca volta vazia, tá? Deus se apresenta com juramento. Promessa e juramento. Então, todas as promessas de Deus encontram seu sim e amém em Jesus Cristo. Tá? O juramento aqui fala assim, então, para além de uma promessa, existe um juramento. A promessa e juramento. Então, assim, ó, Deus falou, vai acontecer, segura. Você pode não ver como Abraão não viu a promessa, mas a descendente de Abraão era como as areias do mar, como as estrelas no céu. Abraão não viu, mas aconteceu, não aconteceu. Então, a infalibilidade, ela transforma a leitura da Bíblia de um mero exercício intelectual em um ato de fé e descanso na fidelidade divina. Porque a gente pode ler e pode crer que aquilo vai de fato acontecer. Tá? Ou de fato aconteceu, porque algumas promessas já foram concretizadas, então eu posso crer que aquilo de fato aconteceu. Não é historinha pra boi dormir. Tá? Clareza. Tem uma outra palavra, e se eu não me engano, isso aqui também é um atributo de Deus, que afirma que a Bíblia foi escrita de tal modo
que seus ensinamentos essenciais podem ser compreendidos por qualquer pessoa que a leia buscando o auxílio de Deus e disposto a obedecer. Então, mesmo havendo partes difíceis de entender, o erro está na falha do leitor em aceitá-lo e não na falta de clareza do texto. Eu entendo assim, que o plano de redenção, né, a história que fala lá da parte de Jesus ter se entregado na cruz. Se você ler com atenção, igual ele fala aqui, ó, buscando o auxílio de Deus e disposto a obedecer. Então, por isso que às vezes muita gente lê e não tem a transformação que a gente falou antes. Não tem a transformação de vida, no espírito, como deveria ou poderia. Por quê? Porque a pessoa está pegando aquele livro e está lendo como um texto qualquer e não dá, tipo assim, não dá a mínima, sabe? Tá lendo só porque ela precisa conhecer aquele texto, mas não. E ainda assim eu acredito que tem gente que é tocada pelo texto, tá? Mas tem gente que não, porque o coração tá duro, o coração tá fechado, não tá disposto a obedecer, não tá disposto a receber a ajuda de Deus para compreender o texto, né? Então, assim, os pontos essenciais, eles estão ali. Se você lê com atenção, você compreende. Mas existem sim partes difíceis de serem compreendidas. Não impossíveis, mas difíceis, né? E aquilo que a gente não compreende de forma nenhuma, creio que é aquilo que Deus não queria que o ser humano compreendesse. Conhecimento que Deus não queria que o ser humano tivesse, tá? Então, a compreensão plena, ela exige a iluminação, que a gente já falou também, né? Que a iluminação é o Espírito Santo nos ajudando a compreender a sua palavra. Então, a Escritura interpreta a Escritura utilizando passagens claras para esclarecer as obscuras, tá bom? Outros dois pontos, outros dois atributos da Bíblia: necessidade e suficiência. Necessidade, o que é necessidade? Ela foca na indispensabilidade da palavra para a vida espiritual, ou seja, não tem como. Para uma vida cristã, eu necessito, eu tenho necessidade da palavra de Deus, tá? Então, a necessidade é indispensável para conhecer o Evangelho e manter a vida espiritual. Então, ela revela o caminho da salvação. É necessário, mas não limita o poder de Deus, né? A gente, por exemplo, quando eu li essa parte, eu lembrei de histórias como de pessoas que sonham com Jesus. Você já ouviu? História de pessoas que sonharam com Jesus, que Jesus veio e se apresentou em sonho para a pessoa e ela se converteu. Então, isso quer dizer que a palavra de Deus descartável? Não. Mas sabe aquela pessoa que não tem outro meio de ser alcançada, que vive às vezes num país de extrema perseguição? Esses casos que eu ouvi, geralmente era assim, pessoas que moravam em casos de em países de extrema perseguição ao cristianismo. Então, Jesus resolveu aparecer no sonho da pessoa, entendeu? Então, é nesse sentido, assim, que eu creio, assim, que não limita o poder de Deus, quer dizer, para a pessoa conhecer o plano da salvação, ela precisa ler a Bíblia. Mas, se Deus quiser, Ele pode se revelar e revelar o plano da redenção de outras maneiras. Suficiência. O que é suficiência? Ela garante que nada precisa ser acrescentado a ela para que alcancemos a salvação e vivamos de modo piedoso. Falamos um pouco antes. A Bíblia não precisa de pastor acrescentando nada. A Bíblia não precisa de padre, de papa acrescentando nada a ela. A Bíblia não precisa de igreja acrescentando coisas que não estão lá. Ela é suficiente. Contém tudo o que é necessário para a salvação, para confiar em Deus e para obedecê-lo perfeitamente em cada etapa da história da redenção. Para de ficar procurando coach. Para de ficar procurando pelo em ovo. Vai ler a Bíblia para você saber o que Deus fala para o seu povo, para nós. Nós somos gentios, mas nós somos em Cristo adotados como filhos. Vai ler a Bíblia. Não fica acreditando assim, fácil, em história para poder dormir. Às vezes irrita em algumas coisas que as pessoas acreditam com tanta facilidade. Então, ó,
ela preserva a substância necessária para a vida cristã. A sua suficiência, ela nos protege, que eu acabei de falar, ela nos protege da busca interminável por orientações subjetivas ou tradições humanas, focando nossa busca apenas no que Deus revelou objetivamente. Então, assim, muito se começou a procurar, a querer acrescentar, a querer deixar, e começou a se falar muita abobrinha. Então, assim, ó, antes de falar algumas abobrinhas, vai procurar na Bíblia. O que é que eu tô fazendo aqui, ó? Ai, mas você não tá estudando a Bíblia. De uma certa forma, eu posso não estar agora abrindo a Bíblia, mas eu tô estudando conceitos importantes que foram estabelecidos. Porque justamente eu tava lendo a Bíblia no meio que um modo automático, sabe? Eu tava indo pra minha sexta vez, sétima vez, sei lá, e eu falei, eu preciso de algo novo na minha mente para que eu olhe para a Bíblia diferente, porque eu cansei de ler desse jeito. Eu preciso, né, dar uma calibrada ali. Então a gente está estudando isso aqui, e depois começar a ler a Bíblia já com uma nova visão, uma visão mais turbinada, tá? Se junta a mim aí, vamos nessa caminhada. Então, ó, sola escritura, eu nunca sei falar essa palavra, cânon fechado. O conhecimento necessário para ser salvo está inteiramente na Bíblia, tá? Somente a Escritura é a regra de fé e prática. O Espírito não traz novas verdades. Isso é importante. Mas ilumina e sela no coração o que já está registrado como suficiente na palavra. De novo, eu vou falar sobre isso, porque tem muita gente falando isso e muita gente caindo nessas conversas. Não acredite em pessoas que estão tendo revelações de algo que Deus nunca falou com ninguém, tá? Não, porque nunca ninguém antes tinha visto isso, nunca ninguém antes tinha aprendido ou entendido esta parte desta maneira, nunca ninguém tinha feito tal coisa. Não há nada novo debaixo do céu, tá? A Bíblia é suficiente. Tem tudo que nós precisamos para a nossa vida cristã. Por isso que a gente bate na tecla, eu e muitas outras pessoas batemos na tecla de que precisamos estudar a Bíblia para conhecer. Essa é a ideia. Vamos estudar, vamos aprender. Eu estou aqui bebendo um conteúdo feito por seres humanos, por homens que estudaram a Bíblia, certo? Mas tudo isso aqui eu vou submeter ao crivo da palavra. Se alguma hora eu ler a Bíblia e falar assim, isso aqui pra mim foi de encontro, eu vou procurar entender quem tá certo, afinal de contas, entendeu? Então assim, a ideia é, não engula as coisas, principalmente aquelas que são meio esquisitas, assim tão fácil, porque alguém falou, porque o fulano, que tem não sei quantos mil seguidores, falou, então eu preciso crer que é verdade, porque aquele fulano tem autoridade, falou, às vezes tá falando um monte de abobrinha, tá? Tchau. Tchau, senão não vou falar mais coisa.